Tia André está de volta para mais uma videoaula de Geografia. Nós vamos iniciar com as correções das atividades finais, da página 291 até 297. Número 1. Neste capítulo, aprendemos que tempo atmosférico e clima não são a mesma coisa, apesar de às vezes serem usados como sinônimos. Explique com suas palavras qual a diferença entre tempo atmosférico e clima. Então vamos lá, o tempo atmosférico é o estado momentâneo, da atmosfera em determinado local e que pode mudar. Já o clima não, é o estado da atmosfera determinado por sua observação durante um longo período. 2. Consulte a previsão do tempo para hoje e complete o mapa desenhando os símbolos correspondentes à previsão de pelo menos 3 estados. Vocês consultaram 3 estados e verificaram a previsão, Vocês fizeram, eu quero escolher Amazonas, quero escolher Bahia e quero escolher Rio de Janeiro. Verificaram a previsão do tempo e colocaram, os desenhos de acordo com as informações aqui ao lado. Página 292, número 3. Veja a previsão do tempo da cidade de Brasília para o dia 14 de outubro de 2019. Como estava o tempo nesse dia em Brasília? Aqui nos mostra, parcialmente nublado, seco e fazia calor. 4. Para estudar o clima de um local, várias informações são coletadas ao longo do tempo pelos pesquisadores através de instrumentos postos em estações meteorológicas. Pesquise e escreva para que servem esses instrumentos. O primeiro, o termômetro, medir as temperaturas. Ao lado, o anemômetro, medir a velocidade do vento. Depois, a biruta, mostrar a direção do vento. Página 293, número 5, observe a casa da fotografia. Em sua opinião, essa casa foi construída em um local onde predomina um clima quente ou frio? Justifique. Frio. Por quê? Porque nós observamos aqui, existe chaminés, o telhado dessa casa, ele é muito inclinado, que geralmente serve para que a neve escorra, há poucas janelas, com isso, com menos janela possível, mantém-se mais o calor dessa casa. Então, com certeza, seria num local onde o clima seria frio. 6. Você e seus familiares costumam consultar a previsão do tempo, sim ou não, e por quê? Resposta pessoal. 7. Desenha como está o tempo em sua cidade hoje. No dia que você fez esse exercício, você desenhou como estava o tempo na sua cidade, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro. Página 294, número 8. O mapa abaixo mostra as temperaturas do planeta. Observe-o e responda às atividades. A. Em que locais do planeta as temperaturas são mais altas e as mais baixas? As mais altas são aquelas que são próximas à linha do Equador. E as mais baixas, as que são mais próximas ao polo. B. Cite um tipo de clima das áreas mais quentes e uma das áreas mais frias. Vocês poderiam ter olhado, observado o mapa da página 278. Áreas quentes vocês poderiam citar equatorial, tropical úmido e desértico. Um desses estaria correto. Áreas frias, polar, subártico e desértico. Também uma dessas opções estariam corretas. 9. Escolha um dos tipos de clima do Brasil e explique como ele influencia a vegetação do local. Essa informação vocês podem observar, como a tia Andréia já tinha falado, na página 281. E nós vamos corrigir na live. Página 295, número 10. Qual o tipo de vegetação presente em cada fotografia? A primeira imagem é a mata dos cocais. A segunda, mata de araucária. 11. O que diferencia o clima dos dois ambientes da atividade anterior? A mata de araucária, o clima apresenta verões quentes e invernos frios, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Já na mata dos cocais, o clima é quente e úmido.
12. A Mata Atlântica foi uma das formações vegetais mais desmatadas desde que os portugueses chegaram ao Brasil. Atualmente, restam somente 12% da Mata Atlântica. Pesquise quais foram as principais causas desse desmatamento. Começou com a chegada dos portugueses, né? E a extração do pau-brasil e os ciclos econômicos de cana-de-açúcar, do ouro, o desenvolvimento das cidades, isso tudo foram fatores que contribuíram para esse desmatamento. Página 296, relembrando. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Brasil, clima e vegetação. A primeira imagem, clima equatorial. Vegetação, floresta amazônica. Na segunda imagem, clima tropical. Vegetação, cerrado. Na terceira imagem, clima subtropical. Vegetação, pampas. Na última imagem, clima subtropical, vegetação, mata de araucárias. Lá na página 297, a primeira imagem, clima semiárido. A vegetação, caatinga. E a última, clima, transição entre a Amazônia e a caatinga. E a vegetação, mata dos cocais. Então, aqui nós terminamos a nossa correção. Agora nós iremos para o nosso lançamento. Tá? Iniciaremos o capítulo 8, lançamento da página 298 até 306. O trabalho na agricultura, na pecuária e no extrativismo. Para conversar, em que local essa fotografia foi tirada? Quais elementos da fotografia comprovam isso? A gente pode observar que parece ser dentro de um mercado. A gente vê o carrinho, né? Vê, no caso, as frutas, podemos observar várias coisas aqui, o leite. Você costuma frequentar esse local? O que você costuma comprar? Você sabe a origem de todos os produtos do carrinho? Explique a origem de 2 deles. Vamos lá. A verdura aqui, né? Frutas e verdura, nós podemos dizer que vem do campo, das plantações, né? O leite, ele vem da onde? Da vaca, né? Também vem de uma área rural, ok? E tem outros itens aqui que a gente pode ver. O pão, que vem do trigo. Então, se a gente for analisar bem essa foto, nós vamos encontrar muitas informações relacionadas da área urbana. Mas nós vamos falar agora sobre os setores da economia na página 300. Observe a imagem e converse com seus colegas. Nós temos a primeira imagem que podemos observar que é numa área rural, no campo, porque tem a plantação, né? Tem todas as informações aqui necessárias que nos mostram que seria uma área rural. A segunda imagem, a gente já pode observar numa área mais urbana. E na terceira, a área urbana que a gente está vendo um número maior de pessoas. Mas a gente pode ver e verificar aqui a inter-relação entre o campo e a cidade. E vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre as transformações das matérias-primas. 1. Quais das imagens mostram um espaço rural? Vocês vão marcar se é a imagem 1, se é a imagem 2 ou imagem 3. Tia Andréia já deu uma dica. 2. Quais elementos da imagem comprovam a sua resposta? Lembra que a tia Andréia falou aqui, a gente vê plantação, também tem trator, né? Então, seria essas informações que vão comprovar a resposta que vocês vão colocar na número 1. 3. Quais das imagens mostram um espaço urbano? Aqui pode ser 2 respostas, tá? E 4. Quais elementos da imagem comprovam a sua resposta? 5. Você acha que as atividades representadas nas 3 imagens estão conectadas? Sim ou não e como? Sim, a gente pode ver que o campo, ele produz materiais que serão transformados pela indústria. E esses materiais que são transformados pelas indústrias, eles são vendidos nas cidades, também são vendidos também no campo, entendeu? Na área urbana também. Mas a maioria deles, né, vão para cidades.
A maioria, no caso assim, maior quantidade vão direto para a cidade, saindo dessa indústria. Mas a área rural, ela também recebe esse tipo de produto. Página 301, observe os objetos que estão à sua volta. Você sabe tudo o que foi necessário para produzi-los? Ao observar os objetos que estão ao nosso redor, muitas vezes não nos damos conta de todos os materiais e processos necessários em sua produção. Geralmente, a matéria-prima é extraída ou produzida no meio rural, no campo. Essa matéria-prima pode ser transportada diretamente para as cidades para ser consumida in natura, ou seja, são consumidos em seu estado natural, né? Por exemplo, a laranja sai, né, da área rural, ela vem para a cidade e não existe nenhuma transformação. Você vai chupar a laranja normalmente, ok? Como frutas, legumes ou hortaliças, ou pode ir para uma indústria localizada no campo ou na cidade para ser transformada em outros materiais ou produtos, como no caso da produção de vidro, aço ou alimentos industrializados. Após serem industrializadas, podem ser vendidas para outras indústrias e transformadas em outros produtos, ou vendidas diretamente em supermercado, mercearias, lojas no campo ou nas cidades. Aqui eles estão dando o exemplo da laranja. Um bom exemplo são as laranjas. Elas podem ser colhidas no campo e levadas diretamente para as cidades para serem consumidas in natura, né? Sem nenhum tipo de transformação. Elas vão ser consumidas no seu estado natural. Ou então para uma fábrica, onde serão transformadas em suco de laranja. Da fábrica, os sucos são levados para serem vendidos nas cidades ou no campo. Ou então ela sai, né, vai direto para a fábrica, eles vão fazer, né, todo o trabalho, né, toda a industrialização, vão colocar numa caixinha e vai ao mercado, levam para o mercado, seja tanto na cidade quanto na área urbana, e você compra aquele produto já transformado. Então, existem essas duas possibilidades em relação às frutas, tá? 6. Escolha um dos objetos que está em cima de sua mesa. A. Qual a principal matéria-prima utilizada para fabricar esse objeto? E B. Como você imagina que ele tenha sido produzido? Essas duas informações aqui é uma resposta pessoal, tá? Vocês que vão fazer. Na página 302, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. As diferentes atividades econômicas podem ser realizadas no campo ou na cidade e podem ser divididas em 3 setores. Setor primário inclui atividades que envolvem a produção ou a retirada de recursos da natureza, agricultura, pecuária e extrativismo. Extrativismo é a atividade que consiste em extrair da natureza qualquer produto que possa ser cultivado para fins comerciais ou industriais, tá? Então, esse aqui é o setor primário. Setor secundário inclui atividades que transformam as matérias-primas em produtos industrializados. E setor terciário inclui atividades de comércio e de prestação de serviço. Aqui, prestação de serviços, o que seria? Várias coisas. Um exemplo, por exemplo, é um hospital. Um exemplo que a gente pode dar. O hospital também entra no setor terciário, tá bom? Então, vamos lá. Setor primário. Tá na fazenda, produz a laranja, aquela laranja, né, foi plantada e foi colhida. Então, setor primário, que é ali que iniciou toda aquela matéria-prima. Aquelas laranjas vão ser vendidas para uma indústria que vai estar fazendo uma transformação nesse produto, né? Vai fazer aquela transformação toda e vai colocar aquele suco de laranja dentro dessa caixinha. Então, setor secundário. Essa caixinha já está pronta com toda a transformação dessa laranja, foi direcionada até um mercado, uma mercearia, um local de lanche, né? Enfim, vários locais. Então, ali já é o setor terciário.
Geralmente, as atividades do setor primário são realizadas no campo e as dos setores secundários e terciário nas cidades. Contudo, isso não é uma regra. A maioria das fábricas localiza-se nas cidades. Entretanto, há indústrias no campo que podem ser beneficiamento de alguns produtos agrícolas, como as usinas de açúcar e etanol. E também a gente pode perceber que alguns lugares na cidade, pessoas têm ali a sua horta, né? A horta para produzir vegetais orgânicos. Então, não é só na área rural, no campo que isso acontece, tá? Então, não é uma regra para dizer que aquilo foi produzido só no campo. Algumas coisas podem ser produzidas também na cidade. Página 303. Tanto os habitantes da cidade quanto os do campo dependem dos três setores da economia. Os recursos produzidos pelo setor primário servem para alimentação ou para a produção de objetos. As pessoas do campo precisam dos serviços oferecidos nas cidades, como saúde, educação e de produtos industrializados, como instrumentos de trabalho que são vendidos nas cidades e que não são encontrados no meio rural. Então, pode-se constatar que campo e cidade dependem um do outro, pois as atividades econômicas de um setor dependem das atividades do outro. No número 7, a gente pode ter uma noção mais ou menos de como que funciona isso. Olha, observe as cenas e relacione-as com os setores primário, secundário e terciário da economia. A primeira é uma pessoa no hospital. A tia Andréia falou que hospital é uma prestação de serviços. Então, no caso, nós classificamos como setor terciário. Ao lado aqui, a gente está vendo petróleo, extração de petróleo. Então, é ali que está começando tudo, é a matéria-prima, né? É o começo. Então, ali a gente pode classificar como primário. Embaixo, a gente está vendo uma pessoa numa fábrica, né? Numa indústria. Então, esse é o setor secundário. E ao lado, o shopping. O shopping é lojas, né, praças de alimentação. Então, a gente também classifica como terciário. Agora, página 304, setor primário da economia, agricultura. Aqui na imagem, nós observamos o lavrador de café, né, uma pintura feita por Cândido Portinari. E de acordo com essa imagem, vocês vão responder a número 1, número 2, número 3 e número 4. A número 4 é uma resposta pessoal. Embaixo aqui tem a informação de Cândido Portinari, o perfil, falando um pouquinho sobre ele, vocês podem ler também. Na página 305, a agricultura é a atividade econômica que envolve preparar e cultivar a terra para obter diversos produtos. Vamos marcar isso aí, tá? Passem o seu marca-texto da agricultura até diversos produtos. Geralmente é praticada nas áreas rurais dos municípios. Uma das práticas econômicas mais antigas da humanidade, a agricultura influenciou os seres humanos a deixarem de ser nômade, ou seja, aquele povo que permanecia no mesmo lugar. Não, era o povo que não permanecia. O que acontecia? A gente aprendeu. Eles aproveitavam tudo aquilo que a natureza lhe oferecia. Quando aquilo acabava, eles saíam dali e iam para outro lugar. E se tornaram sedentários. Sedentário é aqueles que têm a moradia fixa. Ao plantar seu alimento, eles conseguiram se fixar na terra sem precisar mudar de lugar, sempre que os recursos de caça, pesca e coleta do local se esgotavam. Lembra? Também estudamos sobre isso. Eles plantavam e descobriram que eles conseguiam colher daquilo que eles plantavam. Então, ali eles fixaram moradia, ficaram ali. A agricultura é uma das principais formas de construção e transformação do espaço geográfico. Pode ser praticada em diferentes tipos de propriedades e cultivar diferentes produtos. Considerando o tipo de produção, podemos indicar dois tipos de agricultura, a de subsistência e a comercial. Subsistência é aquela que eles fazem, né, plantam ali, além deles se alimentar, o que sobrar,
é vendido, tá? E comercial eles plantam mesmo para vender, né? Eles fazem em grande quantidade, a plantação é imensa e ali eles retiram um lucro bem maior do que a de subsistência. Número 5, 6 e 7 vocês vão responder também de acordo com a imagem e observação. E na página 306 vamos falar um pouquinho sobre a agricultura de subsistência e a comercial. A agricultura de subsistência corresponde à produção agrícola desenvolvida por famílias, voltada a satisfazer as suas necessidades de alimentação. Os alimentos produzidos em excesso, lembra, nós estudamos sobre isso, excedente, o que sobra, podem ser distribuídos ou vendidos. Normalmente as famílias vivem em pequenas propriedades e a mão de obra utilizada é a do próprio núcleo familiar. O trabalho costuma ser realizado manualmente ou com o uso de ferramentas simples. Diferentes cultivos são praticados nessa área. Esse tipo de atividade é chamado de policultura, ou seja, é uma produção ou cultura de vários produtos. Ele planta ali, ele tem a horta e ali ele tem também plantação de milho e tem uma outra plantação. São vários tipos de cultura. Já a agricultura comercial é realizada em grandes extensões de terra e sua produção volta-se à venda nos mercados interno e externo, tá? Ela vende tanto dentro do país como para fora do país. Normalmente essas propriedades produzem um único tipo de produto, que é classificado como monocultura. É a produção ou cultura agrícola de um só produto. Plantação de café, ele só tem aquela plantação, ok? E sua produção realiza-se por empregados contratados. É comum uma alta produtividade devido à sua mecanização, ao uso de tecnologia, à utilização de fertilizantes e à seleção de sementes. A agricultura é uma das principais bases de nossa economia. Desde que os portugueses chegaram aqui, a cana-de-açúcar e o café são produtos agrícolas de enorme importância para o país. Atualmente, o Brasil ocupa uma posição de destaque na produção agrícola mundial. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2016, o Brasil ocupava o terceiro lugar em exportação de produtos agrícolas no mundo, atrás somente dos Estados Unidos e do conjunto dos países da Europa. Entre os produtos mais cultivados no Brasil, além da cana-de-açúcar e do café, tem destaque a laranja, a soja e o milho, ok? Acredite se quiser. De acordo com a Lei Federal número 11.326 de 2006, agricultores familiares são aqueles que praticam atividades no meio rural com a mão de obra própria da família ou de mutirões em comunidades rurais. Seus cultivos são geralmente diversificados, ou seja, policultura, né? E embora ocupem uma área menor em comparação com a agricultura comercial, a agricultura familiar é responsável pela maior parte dos alimentos consumidos pela população brasileira, podendo gerar empregos no campo. Ou seja, a agricultura também de subsistência, bem parecida, né? No caso, falando da policultura, apenas um produto? Não, mais de um produto que eles cultivam, ok? Então esse aqui é o Acredite Se Quiser. Leiam também o Conectando, que está falando um pouquinho sobre ciências, o que nós já estamos conversando há bastante tempo, sobre fungos e bactérias, tá? E qualquer dúvida nós estaremos tirando na nossa live. Faça com bastante atenção, tá? E anote as dúvidas para explicação na live, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!